Você já reparou como algumas pessoas parecem brilhar em silêncio, sem gritar, sem chamar atenção, mas ainda assim, algo nelas faz a gente parar e olhar? É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre uma atriz que você talvez já tenha visto em algum drama, que talvez tenha feito você sorrir ou até chorar, mas que você nem percebeu o nome. Son A-yoon, um nome simples, uma presença delicada, mas uma história poderosa. E se eu te contar que ela quase desistiu de tudo antes de finalmente ser reconhecida, você acreditaria? Segura essa. Tem gente que nasce com um brilho tão discreto que o mundo demora para perceber. E enquanto os holofotes se viram para os mais barulhentos, Son A-yoon seguia seu caminho, passo por passo, sem pressa, mas com o coração cheio de sonho. Durante anos, ela apareceu em papéis pequenos, daqueles que a gente até gosta, mas não sabe o nome da atriz. E sabe o que ela fazia? Continuava, mesmo ouvindo. Não, mesmo sendo esquecida, mesmo sendo ignorada. Ela não parava. Você consegue imaginar como é difícil trabalhar duro e não ser reconhecido? Como é frustrante se dedicar, dar o seu melhor e parecer que ninguém vê? Son A-yoon viveu isso, mas ela também provou que a paciência, a fé e a coragem silenciosa podem ser mais fortes do que qualquer fama repentina. E quando o momento certo chegou, ela não apenas brilhou, ela emocionou. A cena era dela, e ninguém mais podia ignorar. Hoje, a gente vai te contar como tudo isso aconteceu e te mostrar que não é preciso gritar para ser ouvido. Não é preciso correr para chegar. E que às vezes os maiores talentos estão justamente nos que caminham devagar. Então, se você também acredita que o mundo precisa valorizar mais os que crescem no silêncio, fica com a gente até o fim. Aproveita para se inscrever no canal, porque a jornada de Son Ho-hoon vai te tocar menos, mesmo que em silêncio. Você já ouviu falar de alguém que precisou mudar de nome para conseguir realizar um sonho? Pois é, esse foi o primeiro grande passo da atriz Son A-yoon. Mas calma, a gente vai te explicar direitinho o porquê. Antes de ser conhecida pelo nome que tem hoje, ela se chamava Kim Mi-sun. E foi com esse nome que ela começou sua carreira de atriz. Mas logo descobriu que só talento não era o suficiente para se destacar no mundo dos dramas coreanos. Ela precisava de algo mais, algo que chamasse atenção de verdade. E foi aí que tudo começou a mudar. Imagina só, você começa a trabalhar em algo que ama, mas ninguém lembra de você. Mesmo que você se esforce, mesmo que faça tudo certinho, dá um desânimo, né? E era assim que Son A-yoon se sentia. Ela participava de séries, de filmes, de comerciais, mas parecia invisível. O público via, achava bonitinha, mas esquecia logo depois. Foi então que ela tomou uma decisão corajosa: mudar o próprio nome artístico. Isso mesmo, ela deixou de ser Kim Mi-sun e passou a se apresentar como Son A-yoon. E sabe por quê? Porque ela queria recomeçar, queria que as pessoas a vissem de um jeito novo. Você teria coragem de mudar seu próprio nome só para ter uma chance de ser notado? Parece coisa de filme, mas foi real. Son A-yoon entendeu que às vezes a gente precisa dar um passo arriscado para sair do lugar, e esse passo fez toda a diferença na vida dela. Depois dessa mudança, uma nova energia começou a surgir. Ela foi chamada para papéis mais interessantes. As pessoas começaram a falar dela com mais curiosidade. Era como se o mundo finalmente tivesse aberto os olhos. O nome Son A-yoon carregava agora uma nova história, uma nova chance, e ela agarrou com toda a força. Imagina começar a trabalhar com algo que você ama muito, mas quase ninguém percebe que você está ali. Foi assim que os primeiros anos da carreira de Son Ho-hoon aconteceram. Depois de mudar seu nome artístico e decidir recomeçar com tudo, ela entrou de cabeça no mundo dos dramas coreanos. Mas, diferente de outras atrizes que ganham fama rapidinho, ela começou devagar, como quem vai plantando, sementinha por sementinha no chão, esperando crescer. Ela apareceu em várias produções, só que quase sempre em papéis pequenos, de poucos episódios, ou como a amiga da protagonista. E por mais que ela se esforçasse e entregasse boas atuações, parecia que ninguém estava olhando para ela de verdade. Enquanto outras atrizes estouravam com um único papel, ganhando prêmios e seguidores,
Son A-yoon seguia nos bastidores. Era como se ela fosse aquela figurinha escondida no álbum. Bonita, importante, mas que ninguém notava de cara. E isso durou muito tempo. Ela trabalhou em doramas como Non-Stop 5 e Baby Faced Beauty, e mesmo atuando direitinho, ainda faltava aquele papel especial que faria o público lembrar de seu nome. Você se dedicando, estudando, gravando, ensaiando, e nada muda. Dá uma vontade de desistir, né? Mas Son A-yoon não pensava assim. Ela sabia que o reconhecimento demora, mas acreditava que seu momento ia chegar. E isso é algo que a torna tão especial. Enquanto muitos buscavam fama rápida, ela estava construindo um caminho firme, mesmo que fosse lento, com calma. Ela foi aprendendo com cada papel. Era como se cada personagem, por menor que fosse, deixasse um pedacinho de experiência guardado no coração dela. Você continuaria tentando, mesmo sem aplausos, mesmo sem ser o centro das atenções? Porque foi exatamente isso que Son A-yoon fez. Ela entendeu que para viver um grande papel no futuro, precisava primeiro passar pelos pequenos desafios no presente. E isso a preparou para o que estava por vir. Esses primeiros anos, cheios de trabalho invisível, moldaram a atriz que ela é hoje. Foi como se o palco tivesse sendo montado aos poucos, peça por peça, até o momento em que as luzes finalmente se acenderiam para ela. E no próximo capítulo da nossa história, você vai ver como esse momento chegou, e de uma forma que ninguém esperava. Sabe quando alguém espera tanto por uma chance, e quando ela finalmente chega, essa pessoa brilha de um jeito que ninguém consegue ignorar? Foi isso que aconteceu com Son Ha-hoon quando ela entrou para o elenco do dorama Fight for My Way. Em 2017, depois de anos fazendo papéis pequenos, finalmente veio o momento em que as luzes do palco se voltaram para ela. E olha, ela brilhou como nunca. Nesse drama, Son A-yoon interpretou a personagem Bik Se-auri, uma jovem doce, sensível e super fiel ao namorado de infância. Mas o mais impressionante não foi só o papel, foi o jeito como ela atuou. Cada expressão, cada lágrima, cada sorriso parecia tão real que o público se sentia dentro da história. Muitas pessoas começaram a comentar nas redes sociais: quem é essa atriz? Por que eu nunca tinha reparado nela antes? Sabe quando você tá em um grupo e ninguém presta muita atenção em você? Até que, um dia, você fala algo tão especial que todo mundo para ouvir. Foi exatamente assim com Son A-yoon. Ela estava ali o tempo todo, fazendo seu trabalho com dedicação, e de repente, com Fight for My Way, todos os olhos se voltaram para ela. O sucesso do dorama foi gigante, e junto com isso, o nome de Son Ha-hoon finalmente começou a circular de verdade. Fãs de todos os cantos passaram a seguir seu trabalho, buscar entrevistas, querer saber mais sobre sua vida. Mas o mais bonito de tudo foi perceber que ela não precisou mudar quem era para conquistar o coração do público. Ela foi ela mesma, simples, sincera e cheia de emoção. Muita gente diz que essa personagem parecia ter sido feita especialmente para ela, porque, assim como Se-eori, Son A-yoon também era alguém que amava com sinceridade, que esperava com paciência e que sonhava com um futuro melhor. E quando a chance chegou, ela agarrou com as duas mãos, e o resultado foi mágico. Depois desse papel, ninguém mais duvidava do talento dela. Aquela atriz esquecida agora era lembrada com carinho e respeito. E essa virada de jogo provou que vale a pena continuar tentando, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Porque uma hora, o mundo olha, e quando isso acontece, é impossível não se emocionar. Você já percebeu que algumas pessoas parecem viver no centro dos holofotes, enquanto outras preferem ficar quietinhas no canto, fazendo tudo com calma e quase sem aparecer? Son A-yoon é exatamente desse segundo tipo. Mesmo depois de conquistar o público com sua atuação incrível em Fight for My Way, ela continuou sendo uma pessoa reservada, discreta e muito tranquila. E isso não é um defeito, pelo contrário, é o que torna a história dela ainda mais especial, diferente de muitos artistas que adoram redes sociais, entrevistas e eventos cheios de flashes.
Song A-yoon prefere ficar longe dos escândalos. Ela quase não posta nada na internet, evita fofocas e raramente dá entrevistas. E sabe por quê? Porque ela quer ser conhecida pelo que faz nas telas, e não pelo que acontece fora delas. Ela escolheu viver uma vida mais silenciosa, onde o foco está na arte, não na fama. Agora, imagina isso. Você finalmente começa a ser reconhecida. As pessoas querem saber tudo sobre você, querem te seguir, te perguntar 1000 coisas, e mesmo assim, você escolhe o silêncio. Parece difícil, né? Mas para Song A-yoon, esse jeito de viver é o que faz sentido. Ela se protege, se cuida e guarda sua vida pessoal como um tesouro. E talvez seja por isso que cada vez que ela aparece em cena, parece ainda mais especial. Será que hoje em dia ainda dá para brilhar sem mostrar tudo da vida na internet? A resposta de Song A-yoon é sim. Ela prova que dá para conquistar corações sem precisar se expor o tempo todo, que dá para ser famosa e ao mesmo tempo manter o pé no chão. Ela mostra que o mais importante não é o número de seguidores, mas o carinho verdadeiro que o público sente. Claro que, por causa desse jeito mais reservado, ela demorou um pouco mais para se tornar popular de verdade. Afinal, o mundo de hoje é rápido, barulhento e cheio de distrações. Mas quem conhece Song A-yoon de verdade, sabe que cada aparição dela vale por 1000. Porque quando ela aparece, é para entregar emoção, verdade e talento de sobra. Ela é como aquela música calma que toca no fundo, enquanto todo mundo presta atenção no som mais alto, menos até que, de repente, você para e percebe que aquela música suave é a mais bonita de todas. Song A-yoon não precisa gritar. Ela conquista com um silêncio. Mesmo depois de conquistar muitos fãs com sua atuação em Fight for My Way, Song A-yoon passou por momentos difíceis que quase ninguém viu. Ela não teve uma carreira sempre cheia de trabalhos. Pelo contrário, entre um papel e outro, teve períodos em que simplesmente sumia das telinhas. E aí surgiam as perguntas: será que ela parou de atuar? Está tudo bem com ela? Mas a verdade era bem diferente do que todo mundo imaginava. Song A-yoon não desaparecia porque estava desistindo. Ela só estava esperando. Isso mesmo, ela esperava com paciência o papel certo, a história certa, o projeto certo. Ela nunca quis aceitar qualquer coisa só para aparecer. E isso é algo raro, né? Porque no mundo dos famosos, muita gente aceita qualquer convite só para se manter em evidência. Mas ela não. Song A-yoon sempre foi fiel ao que acreditava. Preferia ficar longe das câmeras por um tempo do que fazer algo que não combinava com ela. Imagina como deve ser difícil ver outros atores aparecendo toda hora na TV, ganhando prêmios, enquanto você está em casa esperando a oportunidade ideal. Muita gente ficaria ansiosa, com medo de ser esquecida. Mas Song A-yoon tinha um pensamento diferente. Se for para voltar, que seja com algo que eu ame de verdade. E aqui vai o ponto mais bonito dessa história. Mesmo nos momentos de pausa, ela não parou de estudar, de treinar, de sonhar. Quando ninguém estava olhando, ela seguia se preparando, porque sabia que uma hora ou outra a chance voltaria. E quando voltasse, ela estaria pronta. Se você também acredita que vale a pena esperar por aquilo que realmente importa, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. Você teria essa paciência toda? Porque Song A-yoon teve, e isso mudou tudo. Depois do sucesso em Fight for My Way, muita gente pensou que Song A-yoon ia aparecer em todos os dramas e virar uma superestrela da noite pro dia. Mas a história dela continuou diferente. Ela escolheu projetos com calma, sempre pensando no que fazia sentido para sua carreira. E mesmo quando participou de dramas que não foram grandes sucessos de audiência, como Devilish Joy e Please Don't Date Him, uma coisa nunca mudou. Todo mundo elogiava sua atuação. Sabe quando um filme ou uma série não é lá essas coisas, mas tem um ator que brilha tanto que a gente continua assistindo só por causa dele? Era isso que acontecia com Song A-yoon. Os roteiros podiam não ser perfeitos, a história podia ter alguns erros, mas quando ela aparecia em cena, tudo ganhava mais emoção. Ela tem um jeito tão natural de atuar que parece que não está interpretando, parece que está vivendo de verdade o que a personagem sente. Mesmo assim, ela ainda não virou uma estrela gigantesca,
daquelas que ganham prêmios toda hora. Mas sabe o que é bonito? O público começou a perceber que, mesmo sem grandes holofotes, ela era uma atriz diferente. Alguém que entregava qualidade em cada papel, mesmo quando ninguém mais estava dando atenção. Você prefere ser famoso por qualquer coisa ou ser respeitado pelo que faz com amor? Song A-yoon escolheu o segundo caminho. E é por isso que, aos poucos, mais e mais pessoas estão redescobrindo o talento incrível que ela tem. Você já ouviu falar daquelas pessoas que são boas no que fazem, mas que o mundo demora para perceber? Song A-yoon é exatamente assim. Mesmo depois de vários anos atuando e emocionando o público com seu jeitinho calmo e verdadeiro, ela ainda não ganhou um grande prêmio. Isso mesmo, nenhum troféu importante, nenhuma estatueta brilhante. Mas será que isso significa que ela não merece? De jeito nenhum! Na verdade, muita gente já começou a dizer que ela é uma das atrizes mais subestimadas da Coreia, ou seja, que tem um talento enorme, mas que ainda não recebeu todo o reconhecimento que merece. E é verdade. Basta assistir qualquer cena dela para perceber que ela entrega a emoção de um jeito que poucos conseguem. Com um simples olhar ou um silêncio bem colocado, ela consegue fazer a gente sentir tudo que a personagem está passando. Isso não se aprende em qualquer lugar. É talento puro, misturado com sensibilidade e muito estudo. E sabe o que é mais bonito. Mesmo sem prêmios nas prateleiras, ela nunca parou. Ela continua escolhendo papéis com cuidado, se entregando de verdade em cada projeto, como se fosse o mais importante da vida dela. Porque, para Song A-yoon, o que mais importa não é o aplauso, é tocar o coração das pessoas. Agora, pensa com a gente. Você seguiria em frente, mesmo sem medalha, sem troféu, sem tapete vermelho? Porque é isso que ela faz. E é por isso que o público, aos poucos, está abrindo os olhos e dizendo: uau, como é que ninguém deu um prêmio para ela ainda? Tem gente que entra em uma cena fazendo barulho, com falas fortes e movimentos exagerados. Mas Song A-yoon é o completo oposto disso. Ela entra em silêncio. E mesmo assim, você não consegue tirar os olhos dela. Esse é o segredo do seu estilo único. Ela fala com o olhar, com o jeito de respirar, com cada movimento delicado. É como se ela dissesse 1000 coisas sem abrir a boca. E isso é raro, muito raro. O mais curioso é que, mesmo com uma presença tão suave, ela consegue deixar uma marca profunda em quem assiste. Tem algo no jeito dela que parece mágico. Sua voz é calma, suas expressões são sinceras e tudo o que ela faz parece verdadeiro. Não importa se a cena é feliz, triste ou confusa. Song Ha-hoon faz a gente acreditar que aquilo está mesmo acontecendo. E talvez por isso ela conquiste tanta gente, porque a gente se vê nos personagens dela. A gente sente junto, chora junto, torce junto. Você acha que para ser notado é preciso gritar? Ou será que o silêncio também pode ser poderoso? Song A-yoon prova que não é o volume que faz alguém ser forte, é a verdade. E quando ela aparece em cena, não precisa se esforçar para chamar atenção. O público simplesmente sente. Muita gente diz que ela tem uma aura diferente. E é verdade. Tem algo nela que a câmera adora. Um brilho calmo, um tipo de beleza que vai além do rosto. Uma beleza que vem da Son Ronhone, passou muitos anos sendo aquela atriz que todo mundo achava talentosa, mas que quase ninguém lembrava o nome. Só que isso está mudando, e rápido. Nos últimos tempos, ela tem sido convidada para papéis mais fortes, em dramas mais ousados e até em filmes que exigem muito mais entrega emocional. E sabe o que é melhor? Ela está mostrando que está pronta para tudo isso, mais madura, mais confiante e com ainda mais vontade de brilhar. Depois de tantos anos escolhendo projetos com cuidado, Song A-yoon agora parece estar entrando na fase mais poderosa da sua carreira. Ela já mostrou que sabe fazer personagens doces e sensíveis, mas agora quer ir além. Quer papéis desafiadores, com mais emoção, mais profundidade, e ela está conseguindo. A cada novo papel, ela mostra uma nova faceta, como se dissesse: eu não sou só aquilo que vocês viram, tenho muito mais para mostrar. Você já se sentiu pronto para mostrar um novo lado seu, mas ninguém te dava chance? Song A-yoon passou por isso, mas agora o mundo está finalmente dando espaço
para que ela mostre tudo o que sabe fazer. E o mais bonito, ela não tem pressa. Mesmo com todas as portas se abrindo, ela continua calma, cuidadosa, escolhendo o que faz sentido com o coração. Porque, para ela, não basta aparecer, tem que fazer sentido, tem que emocionar. A história de Son Ho-hoon nos ensina algo muito especial. Nem todo mundo precisa correr para chegar onde sonha. Às vezes, o caminho mais bonito é aquele feito com passos calmos, cheios de paciência e coragem. Ela não teve uma carreira feita de explosões de fama. Não foi destaque desde o começo, mas foi construindo sua trajetória com cuidado, amor e muita verdade. E sabe o mais incrível? Mesmo sem fazer barulho, ela conseguiu tocar o coração de milhares de pessoas. Son Ha-yoon mostrou que dá para ser forte mesmo sendo delicada, que dá para brilhar mesmo sendo silenciosa, e que dá sim para conquistar espaço sem precisar se moldar ao que os outros esperam. Ela seguiu o próprio ritmo, respeitou seu tempo, enfrentou as pausas e nunca desistiu. E hoje, ela é admirada não só pelo talento, mas pela forma linda como escolheu viver sua carreira. A gente vive num mundo que valoriza quem grita mais alto, quem aparece mais, quem está em todas as redes o tempo todo. Mas Son Ha-yoon provou que o verdadeiro brilho não vem de fora, vem de dentro. E quando a luz é de verdade, não tem como passar despercebida para sempre. Ela vai iluminar, cedo ou tarde. Se você também acredita que o sucesso verdadeiro é aquele construído com sinceridade, deixa seu like aqui no vídeo. E mais do que isso, se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias inspiradoras como essa. E aproveita para comentar aqui embaixo qual parte da trajetória da Son Ho-hoon mais te emocionou. A gente quer muito saber sua opinião, porque cada pessoa vê algo único nessa jornada tão especial. E juntos, a gente continua celebrando artistas que brilham com o coração.